A nossa presença esteve recentemente aqui no programa, falando de uma abordagem terapêutica de grande resolutividade e que tem significado um alento para muitas pessoas. Ela veio nos falar de constelação familiar, terapeuta, ela é terapeuta, psicóloga, pastora, mas tem uma dimensão e tem um papel particular que nos chamou a atenção pelo que representa isso. Eu diria, de referência para uma mulher contemporânea. Ela é Sabrina Médici Matias. Ela disputa o Ironman em várias trilhas do planeta e é o que a trouxe aqui de novo para compartilhar conosco essa experiência. Entendeu, Sabrina? Grato pela sua generosidade de compartilhar, mas explica para nós aí o que te faz, repete para nós os números da competição, do Ironman, Sim. que você faz. O inteiro e o médio. Obrigada por ter me convidado. Imagina, para estar aqui. É um eu que prazer agradeço. estar aqui com você. Você está dando conteúdo para nós. Pois é, o Ironman é uma prova assim que realmente testa a sua resistência, né? O Ironman você nada 3.900, você pedala 180 quilômetros e corre uma maratona depois, 42 quilômetros. E minha última prova de Ironman eu fiz em 14 horas. Então é 14 horas sem parar, você ali sai da água, correndo, muda a roupa, bota sua roupa de ciclismo, pega sua bicicleta, pedala, depois tira a sapatilha, tira o capacete, bota tênis correndo e vai correr. Então já fiz a prova inteira, eu já fiz uma vez, mas essa metade dessa prova, que é 1.900, 90 quilômetros pedalando e 21 correndo, eu já fiz de mais de 15 vezes pelo mundo inteiro. Fora as outras provas, que é X-Terra, que é a mesma quilometragem, mas tem um nome diferente. Maratonas e outras coisas mais, afins. Foram centenas e centenas de provas. Vem cá. Isso tem um pouco de masoquismo nisso, não, né? Não, isso é uma necessidade de se entender. Eu falo que nessas provas eu me descubro. Aí as pessoas perguntam, Sabrina, você gosta de quê? Nadar, pedalar ou correr? Eu falei, não gosto de nada. Eu gosto de ficar em casa com um bom livro lendo e, se possível, com uma comidinha bem gostosa ali, com um vinhozinho do meu lado. Mas isso me faz entender a Sabrina e entender a dimensão que a Sabrina pode crescer. A potencialidade é adormecida dentro de mim, porque potência é algo adormecido, né? Então, essas provas, elas é uma autodescoberta, autoconhecimento purinho. Aí eu aprendo e coloco na minha vida prática e no meu dia a dia. Uma vez eu tive até com o proprietário aqui dessa emissora, lá na Bolívia, nós fomos subir um pico chamado Chacaltaya. Bem nevado, ele abriu o bico, ele não aguentou não, e eu consegui com muito custo e depois me arrependi de ter me levado até lá, entendeu? Porque era um pico assim e você pisava na neve e se você escorregasse você ia para um desfiladeiro. Sim. Eu me perguntei algumas vezes no meio do caminho, rapaz, o que eu me trouxe até aqui? Então depois disso, toda vez que eu enfrentava um momento de grande dificuldade, eu pensava assim, pô, difícil é subir o Chacaltaya. Exatamente. Deve ser uma coisa assim que você fala para você, exatamente. Né? Não tem uma prova que eu fiz que eu não olhei assim e falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho que estar aqui, eu não preciso estar aqui, eu não quero estar aqui. Mas aí é a hora que é isso que você tem que vencer, porque a vida te chama para isso também, né? A vida, quantas vezes você fala assim, eu não quero estar aqui, mas você tem que estar ali, você tem que passar por aquilo ali. E aí é nessa hora que você vai se descobrindo, pô, se eu subir esse pico, por que eu não vou vencer isso aqui? Se eu acordo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para treinar, por que eu vou acordar, vou estar reclamando, estar acordando às 6 para ir trabalhar, para atender um paciente, para fazer alguma coisa assim? A vida fica mais fácil quando você bota esses processos difíceis aí para você vencer. E o condicionamento e o preparo que isso requer de você, Sabrina? Sim, exige hora de treino, Você tem que ter disciplina, tem que ser metódica. Tenho um treinador, porque eu preciso de uma pessoa para fazer com que eu evolua. Eu, por mim mesma, eu não vou conseguir evoluir, sabe por quê? Porque vai chegar na hora que dói, eu vou falar, eu não consigo. Mas um treinador experiente, ele vai falar, vai com a dor que dá. Ele conhece uma pessoa boa, um profissional bom, ele faz você evoluir. E como tudo, né? Um mentor. Tudo faz você evoluir. Quando você tem um profissional bom, ele te faz crescer. Então, eu preciso de uma pessoa para me treinar, eu preciso prestar atenção na minha alimentação. E é ótimo, assim, eu adoro isso, porque quando eu não estou treinando, fica tão mais difícil resistir àquele doce, né? Quando eu estou treinando, eu falo, não, eu
não quero isso aqui não, porque isso aqui vai me piorar muito a minha corrida lá depois. Então é mais fácil de você realmente dominar aquelas partes que você quer dominar e que você não consegue quando você está em paz. Quando você correu, quando você competiu a última vez? Então, eu passei por um processo na minha vida onde eu falo muito da distinção dos tempos, né? Então, eu entrei num ciclo onde eu tive que dar uma parada no treinamento sistemático. Então, eu fiquei 2 anos parada e agora eu estou voltando. E é incrível, eu pedalava 180, hoje em dia eu voltei a um nível que eu pedalo 30, 40. E olhe lá. E aí agora eu tenho que estar fazendo essa retomada de novo. Então, é um processo muito de humildade que tem que acontecer comigo agora. Mas tá lá na memória muscular, né? Tá, eu volto lá, rápido, mas agora o que mais exige de mim para um atleta que entra num nível e depois ele para e ele tem que voltar é humildade. Humildade. Para aceitar que eu não corro mais 42, que eu corro 5, que eu corro 10 agora e ok, tá tudo bem, eu vou estar num processo de crescimento. A presença hoje de Sabrina Médici Matias, eu ia falar Ironman, mas você falou que é Ironman, né? Ironman. Ironman que é o título, né? Ironman. Que supera todas essas distâncias. A gente volta já. Voltamos com a presença da atleta desportista Sabrina Médici Matias. Eu não nominei aqui os seus outros atributos, Sabrina, porque você está aqui falando como Ironman, né? Como competidora de Ironman. Você já fez essa prova em que locais? Já fui 2 vezes na Argentina, fiz um mundial de X-Terra, que é a quilometragem de um Ironman no Havaí, já fui para Porto Rico, já fui para os Estados Unidos várias vezes, já fui para Espanha, para França, eu já rodei o mundo inteiro praticamente fazendo essas provas. Estados Unidos ali na área do Colorado, ali na área do deserto do Mojave? A gente já fiz em Miami, já fiz lá na Califórnia, a gente fez uma Ironman lá. Tá, e nessa retomada sua, você tem alguma prova já em perspectiva? Sim, eu já tenho primeiramente, agora a gente está com esse processo de pandemia, não dá para a gente se programar para fora do Brasil, mas eu já tenho uma prova no dia 24 de setembro, que é Campos do Jordão, que é uma prova, que é uma etapa do Tour de France que acontece aqui no Brasil. Então, é uma prova onde você pedala 100 quilômetros nas montanhas, simulando uma etapa do Tour de France. Tá. Agora, nessas três modalidades aqui, natação, pedal e corrida, existe alguma que você se sinta mais confortável, você tenha maior identidade, digamos, sinestésica com ela? Eu costumo falar que o Ironman, eu gosto demais, o triatlon, né? Porque você vai lidar sempre com o seu melhor e o seu pior. Vai ter sempre, todo mundo, vai ter sempre uma modalidade que você vai ter mais desenvoltura e uma que você vai lutar, porque é a sua fraqueza. Então, a minha modalidade onde eu tenho mais desenvoltura é a natação. Mas não significa propriamente que é a que eu mais gosto, eu gosto muito da bicicleta. Mas assim, eu tenho uma facilidade para natação e sou péssima na corrida. Tenho que lutar muito para ter ganhos na minha corrida. E eu acho que isso deixa você num processo de humildade, porque eu não sou boa, né? Eu sou boa aqui, mas quando eu chego na corrida, eu tenho que calçar a sandália da humildade e pedir ajuda. Então você fica nesse treino de dar ajuda, eu dou ajuda na parte da natação para as pessoas que precisam, que têm a natação como dificuldade, e recebo ajuda das pessoas que correm bem e eu, no meu caso, não corro bem. Então, sabe, ele lida com o seu melhor e o seu pior, e isso te faz ficar nesse lugar de humildade balanceada aí. Não lidar com o ego, né, muito inflado. Tá, e existe, assim, emulação, espírito de competição quando você está correndo, pensando às vezes em termos de estar aquém ou além de alguém que esteja competindo com você? É natural isso ou não é natural? Essa prova, pra gente, uma prova dessa... Superação da gente, né? Uma prova dessa, lá fora, ela tem na faixa de 2.000 a 3.000 atletas. É gigante, assim, a quantidade de atletas. E essa prova, ela é totalmente individual. Tirando aqueles que estão competindo, né, que são profissionais... Buscando marcas, né? Ela é totalmente individual. Ela é você e você mesmo.
sabe? É você dominando o seu gigante, lutando com o seu gigante, vencendo o seu gigante. Então, a beleza dessa prova é que ela traz esse espírito de coletividade, não sabe, de competição, onde a gente tenta eliminar as pessoas. É muito de ajuda. Entendi. É uma coletividade se deslocando ali. É, isso aí. E você negociando com você intimamente. O tempo inteiro. Mais um passo, Tempo inteiro. mais uma pedalada, Tempo inteiro. mais uma abraçada. O tempo inteiro. Não tem nenhuma prova que eu não negociei comigo o tempo inteiro. Teve uma prova, e é interessante que teve uma prova que eu fiz no Havaí. As minhas 2 provas no Havaí foram memoriais para mim, assim. Teve uma que eu fiz onde eu fiquei tão nervosa com a prova, porque tinham falado comigo que seria tão difícil, tão difícil, tão difícil, que eu fiz a prova com a minha coluna travada, minha torcicolo, eu estava totalmente travada aqui na minha cervical. Eu fiz a prova com um pedaço do dedo comido, porque eu bati numa pedra e comeu, e ali você tem que botar tênis, sapatilha. E eu falava, não tem como terminar essa prova, como que eu vou fazer? Mas aí eu olhava assim e falava, mas você vem aqui para o Havaí, Sabrina. Faz o seguinte, olha só, é o nível dessa negociação. Faz o seguinte, vai lá na largada. Eu não conseguia fazer isso, Eustáquio. Como que eu ia nadar? Eu falei, faz o seguinte, vai lá, ouve o pé, entra na água. Espera lá o pessoal, vai de cachorrinho, entra e sai da água. Eu falei, vou fazer isso. E aí eu fui lá, entrei na água. Naquela que eu entrei na água, eu falei, vai de cachorrinho assim pra frente, assim, 3.000 atletas. Aquilo ali é um mundo de gente. Vai de cachorrinho ali, imagina, no Ironman de cachorrinho. Vai de cachorrinho, eu fui. E ali, naquele contato com a água, acho que foi amolecendo minha musculatura e eu fui conseguindo virar o pescoço, Relaxando, no final eu tava nadando. Aí saí para pedalar, estava com dor, mas parava, esticava as costas, não é uma coisa comum, mas esticava as costas. E na hora da corrida eu fui renovando o curativo o tempo inteiro. Terminei a prova. Terminei em um tempo muito maior, muito mais extenso, mas consegui. Sabe, essa negociação que você tem que aprender a fazer com você no seu dia a dia mesmo. Na hora que você quer levantar para fazer alguma coisa e não levanta, fica lá no botão soneca. Na hora que você... sabe, tem que entrar numa faculdade, você tem que abandonar muitas vezes seus momentos de Netflix, seus momentos de saída. Não, tá, tudo bem, mas então, não podia pegar mais leve, né, Sabrina? Não. Eu comigo aqui, funciona assim. Você não tem medo de, com o tempo, a fisiologia te cobrar um tributo por isso, não? A vida ela vai cobrar de todos os jeitos. Ela vai cobrar de alguma forma. Então, pelo menos eu tô tirando coisas muito boas disso aí. E lógico, a gente tem um cuidado, eu tenho um cuidado, né? A gente tem que estar sempre no fisioterapeuta, você tem que ter um cuidado de estar com um treinador bom, que não vai te, sabe, extrapolar no exercício. Então, você tem que ter esse olhar amadurecido, mas a vida cobra. Se você for para a praia demais, você vai ficar queimada, a vida vai te cobrar ali, de repente, um câncer de pele. Sabe, se você comer demais, a vida vai te cobrar. Então, de alguma forma, a vida cobra a gente. Então, a gente tem que ver o que a gente está disposto a pagar. Mas tem muito a ver com a questão também de, né, onde eu coloco meus limites, né? Sim. Na verdade, eu quero saber aonde estão meus limites, porque eu quero quebrar meus limites. E o Ironman, ele é isso, ele te ajuda a quebrar seus limites. Eu tenho uma tatuagem que é um memorial. Eu falei, quando eu terminei a minha prova lá de 14 horas... eu falei, eu quero fazer essa tatuagem porque eu quero olhar para ela e falar, Sabrina, não tem limite para você. É você que coloca o limite. Então, eu tenho ela lá, não tem limite. O limite está comigo, eu que decido. Você é o Buzz Lightyear, né? Aquele personagem lá, ao infinito e além. Parabéns, Sabrina. Vamos torcer por você na próxima, hein? Opa, vamos lá. Muito grato pela sua presença novamente aqui, Sabrina. Obrigada. Prazer estar com você aqui novamente. Hoje a presença da desportista, da atleta Sabrina Médici Matias. Até já.